Doutora Ana Paula Fernandes, advogada, diretora do Excelência Previdenciária, doutoranda pela UMSA, na Argentina, mestre em Direito Econômico pela PUC do Paraná, especialista em Gestão de Risco, Direito Tributário, Direito Previdenciário, Processo Previdenciário Aplicado, Compliance e Direito do Trabalho. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do MedLexCast, o podcast que trata da medicina e do direito. E hoje a gente está com uma convidada muito especial, uma amiga, a doutora Ana Paula Fernandes. A gente vai tratar de um tema que a gente já comentou aqui num episódio, a gente vai entrar mais a fundo, vamos discutir bastante o que tem funcionado, o que não tem funcionado, o que a gente tem feito em relação à gestão do afastado. Mas antes de eu passar a palavra para o nosso convidado, vou passar a palavra para o meu pai, para ele cumprimentar vocês. Sejam bem-vindos. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez ao MedLexCast. E o Neto já disse alguma coisa, mas a Ana é especial até porque a gente há algum tempo costuma discutir muito alguns temas e obviamente com opiniões distintas, opiniões iguais, mas principalmente buscando sempre aquilo que de melhor se possa ter para que se possa oferecer aos nossos clientes, aos nossos amigos, principalmente aos alunos também, tá bom? Ana, a palavra é tua. Muito obrigada, bom dia a todos, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Sou suspeita porque eu adoro os dois e a gente já tem uma longa caminhada falando de gestão de afastados, FAP, questões de acidentalidade e outros temas que envolvem a medicina e o direito voltados principalmente para o ambiente laboral. Esse tema é um tema que eu gosto demais, é um tema que a gente já teve o prazer de dar vários cursos também, instituir acho que a primeira pós de empresarial previdenciário no Brasil, então com certeza é um tema que tem muita coisa para ser dita. Muito obrigada pelo convite. Ana, vamos lá. Acho que a primeira coisa que a gente tem que falar quando fala em gestão de afastado e buscando a tua vasta experiência disso, porque eu me lembro muito bem quando a gente começou e você semeou isso, da gente começar a estimular nas empresas uma visão diferenciada em relação àqueles que não fazem parte dos colaboradores, mas no fundo são os que mais fazem parte. Por quê? Porque contrato suspenso não significa contrato rescindido. E a partir daí, uma pergunta que sempre eu acho que é importante a gente trazer aqui para os nossos telespectadores e principalmente para aqueles que nos acompanham. Ana, me diz uma coisa, o que você vê hoje de novo e o que se pode melhorar ainda nesta, não digo na visão, porque a visão infelizmente as empresas, alguns gestores acabaram aprendendo pela dor e não pelo amor, mas o que hoje se tem de novo e aquilo que possa se estar implantando dentro da gestão afastada, hoje se falando em PGR, se falando em PCMSO, se falando em acompanhamento, se falando num tema que agora é o tema que está explodindo aí, né, que é o laudo psicossocial, que ainda na verdade não se sabe nem como, nem quando, nem porquê isso vai ser implantado, em que local, em que parte de todo um contexto isso vai ser implantado, mas que sempre foi uma visão que a gente discutiu muito da necessidade, da obrigação das empresas em buscar isso. Agora, no fundo é assim, o que isso tudo que se traz hoje de legislação, que se trouxe de legislação nova, pode ser melhorado, visto, e de que forma as empresas podem, sobretudo, melhorar essa condição? Bem, acho que a primeira coisa que a gente pode dizer, você falou, né? Aprendem pela dor e não pelo amor. Nós temos um problema enorme dentro de gestão de afastados, que é a falta de conhecimento das próprias empresas a respeito daquilo que elas podem e daquilo que elas não podem fazer. Exatamente. E, acima de tudo, eu acho também a falta de adoção
de critérios e de cartilhas, questões que ensinem o Departamento de Recursos Humanos como eles podem trabalhar, e a falta de trabalho conjunto entre o RH, o jurídico e principalmente o setor de medicina e segurança do trabalho. A multidisciplinaridade. A multidisciplinaridade. A falta, na verdade, da própria empresa de conhecer a importância dessa multidisciplinaridade. O que a gente vê é que cada departamento, eles se isolam como se fosse uma ilha, culpam o outro departamento, na maioria das vezes, toda vez que algo dá errado, mas o que acontece é a falta de que todos esses departamentos trabalhem de forma conjunta. Isso faz com que a gente tenha um grande problema. A gente já tem uma legislação complexa, a gente tem trabalhadores bons, mas também tem os trabalhadores que abusam do seu direito, e a falta de trabalho em cooperação dentro da própria empresa. Isso leva a gastos enormes, né? A falta de apoio, a falta de trabalho cooperado, e tudo isso vai fazer com que a empresa tenha um custo elevado, um custo desnecessário, e muitas vezes haja de uma forma que vai trazer mais problema para o próprio trabalhador do que aquele que ele já teria caso ele tivesse agido de uma forma diferente. Então eu acho que de tudo isso que você falou, quais são as novidades que nós temos? Primeiramente, a gente vê uma reversão de jurisprudência. Então a gente está tendo agora elementos positivos, tanto na jurisprudência administrativa como na jurisprudência judicial. Nós levamos, eu diria, 10 anos para a Justiça Previdenciária começar a enxergar as coisas como elas são para as empresas. Mas ainda há muito para caminhar. Hoje a gente ainda lida com vários problemas que são, assim, de uma forma introdutória, né, para a gente iniciar a conversa. A empresa tem pouco direito a acesso a tudo que é informação, a tudo aquilo que diz respeito a ela. Perante o INSS, a empresa ainda não litiga, mesmo que administrativamente, em nome próprio. Então, você veja, para fazer uma determinada contestação, até pouco tempo estávamos com o problema que no momento em que tornaram essas contestações digitais, a empresa precisava de um número, um documento que somente o empregado tinha. Olha que absurdo, né? Eu estava falando de um direito que é um direito de defesa do trabalhador, mas também abre um prazo para direito de defesa da empresa. Claro. E a empresa precisava pedir, solicitar ao empregado esse número para que ela pudesse fazer essa defesa, esse recurso digitalmente. Ou seja, para defender o seu interesse dependia do empregado, da boa vontade do funcionário. Exato. Ou seja, no fundo, a relação não é minha, mas quem paga a conta sou eu. Paga a conta e não conseguia se defender. E aí a gente tinha um outro problema. Para não perder prazo, para que ficava na dependência, você tinha que interpor recurso, a gente acabava interpondo recursos para o número geral, né, para o endereço global de protocolos do INSS. Esse recurso se perdia, esse recurso ficava sem avaliação na maioria das vezes, recurso com 5, 10 anos, e que depois você ingressava com mandado de segurança para dizer, olha, eu recorri. Só que esse eu recorri, ele não servia para nada. Porque se esse recurso ele não entrava no fluxo normal de processos do CRPS, ele acabava não sendo avaliado nunca. Você perdia. E a empresa perdia uma grande oportunidade. Eu digo uma grande chance, por quê? Porque a visão do CRPS ainda é melhor do que a visão judicial. Claro. E Isso principalmente para discutir NTEP. Isso que você falou é fundamental. Eu queria até que você esmiuçasse um pouquinho mais isso. Eu brinco que é a perda de uma chance, né? É muito melhor do que a visão do judicial. Ou seja, administrativamente se busca e se consegue maiores resultados do que aquilo que é o que a gente ouve no dia a dia. Vamos jurisdicionalizar. Exatamente. Por que isso acontece? Porque o CRPS... Muita gente fala assim, mas eu não vou recorrer porque o INSS já me disse não, o INSS tem uma visão ruim. Só que é importante lembrar, quando eu estou no INSS, eu estou sendo julgado sim, né, como aquela agência, hoje não é mais uma agência física, é uma agência virtual, né, para quem às vezes não acompanha, essa agência hoje ela é nacional, ela é uma questão muito mais global do que antes, só que quem hoje julga no INSS continua sendo aquele servidor que tem pouco treinamento, que muitas vezes não conhece a realidade de uma empresa. Qual é a vantagem do CRPS? O CRPS, ele é formado por 4 julgadores. Cada composição tem 4 julgadores. 2 do governo, um de base trabalhador e um de base empresa. E não significa que sou base empresa, vou votar sempre com a empresa, sou base trabalhador, vou votar sempre com o trabalhador. O bacana do CRPS é justamente essa questão da oxigenação das ideias e que você consegue trazer princípios de todos os lugares. E por isso o CRPS
costuma ter uma votação muito melhor do que do INSS. Para quem não está assistindo a gente, nunca ouviu falar, né, CRPS, é o Conselho de Recursos da Previdência Social, né? Isso. E ele é um órgão autônomo, né? Ele não é vinculado diretamente ao INSS. Acho que é bom até, você já fez parte do CRPS, explicar para o pessoal como que funciona, o que é o CRPS, para eles entenderem. Acho que isso é interessante, que é um tema... É importante. O CRPS, ele é um órgão de controle do INSS. O INSS não gosta muito de dizer isso, e recentemente houveram algumas mudanças no regimento, porque esse poder do CRPS incomodava também a presidência e a administração pública. A presidência do próprio INSS se incomodava com isso. Tanto que antes dizia-se que ele era um órgão de controle jurisdicional do INSS. Ou seja, a jurisdição, a forma de julgamento, ela estava, né, à mercê de uma análise do CRPS. O regimento interno, desde que eu saí do CRPS, inclusive ele sofreu 2 alterações bem impactantes, porque antes a gente via claramente a Lei 9784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, com muita força, ela vinha e se instaurava ali como uma lei de regência do processo administrativo previdenciário também. O regimento interno agora, ele traz várias ponderações que, a meu ver, inclusive inconstitucionais, porque ela afasta, de certo modo, o regramento da 9784 de 99, com questão de prova, com questão de princípio da demanda instituída, amplitude do julgamento. Mas para nós aqui o que importa? O CRPS, ele é responsável por dar a última palavra. A gente só tem que ter um pouco de cuidado, porque o regimento veio a limitar e dizer que o CRPS não pode julgar mais algumas matérias. Então, algumas matérias ficam fora em 2º grau. Então, eu tenho a junta de recursos, e a junta de recursos acaba, que é o 1º grau do CRPS, acaba sendo a palavra final a respeito de matérias, por exemplo, que envolvam perícia, que envolvam revisão de benefícios. Sim. E isso acaba, de certo modo, também limitando aquela amplitude que nós tínhamos no passado do CRPS. Mas por que eu digo que é positivo? É positivo porque eu tenho uma visão do trabalhador, eu tenho uma visão do trabalho da empresa, eu tenho uma visão de servidores mais antigos, que normalmente têm muito mais experiência dentro também do direito previdenciário, que é diferente de eu pegar um servidor, muitas vezes, inexperiente. Eu pego um servidor que vai para o CRPS, ele já é um servidor muitas vezes aposentado. Ele já é um servidor, porque no CRPS eu posso inclusive ir quando eu estou aposentado. Sim. Eu posso ir também quando eu já estou, por exemplo, saindo de uma área de atuação, indo para outra. Quando eu saio de gerência de INSS, eu posso ir para o CRPS. Então tem muito servidor competente e qualificado no CRPS. E interessante, porque aí o que você está colocando você tem ali pessoas que vão analisar, e às vezes as pessoas falam assim, mas então o INSS decidiu, não tem mais o que fazer, já tem que ir para a justiça. Não, a gente ainda tem uma instância recursal dentro da via administrativa antes de procurar o Poder Judiciário. Então isso é importante, e principalmente nessas contestações que acaba sendo a atuação das empresas. E esse é um ponto interessante, porque essa atuação das empresas ela começou a crescer de um tempo para cá. Então talvez o INSS ainda nem se acostumou com essa história da empresa estar ali batendo na porta dele e falando, olha, veja isso, olha, eu tenho que ter acesso a essa informação. Eu sempre comento que eu acho um absurdo a gente ter o meu INSS do segurado e não ter o meu INSS da empresa. A gente acessar aquele site do DataPrev, que é horrível, tem pouca informação, você não sabe o que é benefício novo, o que não é, e ter que extrair planilha de Excel para ficar comparando planilha semana a semana para ver se surgiu um benefício novo ou não surgiu. Parece uma coisa meio arcaica ainda, se você for pensar, hoje ainda ser assim, né? Então, as empresas, e eu não sei como isso nunca aconteceu, teriam que se juntar, né, através de representação patronal e brigar junto ao INSS para que possa ter esse acesso de uma forma mais fácil. É aquilo que as empresas se acostumaram no Brasil, né? É a empresa fazendo o serviço que deveria ser do Estado. Que isso hoje, se você for ver numa empresa, de uma forma geral, até na Previdência, mas todo e qualquer condição que você vai ver dentro da empresa, tem mais empregados trabalhando para o Estado
do que trabalhando para a própria empresa dentro da administração. Talvez não na produção, mas na administração com certeza. Sem dúvida. E isso é uma das coisas, Ana, que eu acho que é importante, que sempre isso é questionado, é assim, a importância desse escalonamento que se tem que fazer, que pelo que eu entendi você inclusive preconiza, dentro da via administrativa. Em última análise, muitas das coisas que se sabe qual será o resultado, porque existe uma frequência nelas. Elas também são provas que podem e devem ser usadas se tiver que jurisdicionalizar. Você concorda? Sim, sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. E voltando só um pouquinho ainda nas questões que o Neto levantou, né? É importante entender assim, por que tudo isso é importante para a empresa? A empresa precisa desses dados porque ela vai ser tributada por esses dados, né? E esse é o desconhecimento que muitas vezes o empresário tem. Nós temos em Brasília um movimento que vem das confederações, Confederação de Indústria, Confederação do Comércio, existe, mas esse movimento ele acaba muitas vezes não indo muito à frente porque existe uma resistência extremamente forte por parte do governo. Justamente porque, como o João falou, né? Hoje a escrituração contábil, a escrituração administrativa, tudo isso é feito pelas empresas. É o dito autolançamento. Então eu coloco a empresa para fazer as informações, a obrigação dela é autofazer lançamentos. Cada vez mais, né? Cada vez mais. É ela quem informa tudo. E depois eu ainda culpo ela, caso ela não tenha entendido, não tenha compreendido e não tenha colocado aqueles lançamentos como deveria. Isso serve dentro do e-social, isso vai em todas as nossas questões contábeis, né? Contábeis e administrativas. E em razão disso a empresa ainda é punida caso ela não faça da forma que deveria ser. E é importante dizer o seguinte, olha, como que eu faço o lançamento dos meus dados se eu não sei todos eles? Porque eu sei os lançamentos internos do que acontece no dia a dia da empresa. Mas eu não sei, por exemplo, se o empregado foi afastado. Eu não sei porque eu não recebo uma intimação. Como que tipo de benefício? Manutenção de depósito do fundo de garantia. Como é que eu faço se eu não sei se é B91? Exato. Eu tenho que depender dele trazer a informação para mim. E aí, o que acontece? Na maioria das vezes não há boa vontade, porque ainda existe uma briga de classes muito declarada no Brasil, infelizmente, ainda o trabalhador não entende que ele tem que ser um parceiro da empresa, porque a empresa, se ele tem sucesso, a empresa tem sucesso, se a empresa tem sucesso, ele tem também. Ainda esse binômio, ele é eu diria qual palavra eu posso usar, né? É utópico. É a história de nós e eles, né? Isso. Não, eu acho aquele pensamento mais marxista de briga entre capital e trabalho. Que um é inimigo do outro. E agora o que eu acho mais interessante nisso tudo que você está colocando é assim, ó. E vamos para a realidade dos fatos. Eu diria para você que 70% da nossa mão de obra realmente não tem capacidade para entender isso. Sim. Ele acaba vendo o patrão como inimigo na hora que ele é afastado para a Previdência, exatamente por isso. Porque falta ele de acha conhecimento. Por falta de conhecimento. Porque às vezes o INSS nega e ele acha que foi o patrão que negou, que o patrão que não quer. Não eu quer vejo, pagar. só para você ter uma ideia, é o dia a dia nosso, a dificuldade que a gente tem quando alguém passa por exame de retorno ao trabalho e a gente diz assim, mas se eu puser esse cara para trabalhar, eu vou fazer, se eu puser esse colaborador, eu vou fazer o quê? Um agravo de saúde nele. E aí o INSS deu alta porque deu alta ou por computador, ou sei lá, pelos motivos que daqui a pouco com certeza você vai elencá-los. Mas eu acho assim, aí ele volta, passa com o médico da empresa e aí se diz assim, ó, se eu não deixar ele trabalhar, ele cai no limbo. Tá? Porque nós estamos falando de uma outra legislação, da legislação trabalhista. Se eu colocá-lo para trabalhar, com certeza ele vai agravar a saúde. A minha função enquanto médico é o quê? Manter a integridade física dele na prevenção das patologias que possam ser agravadas. E muitas vezes não estou falando muitas vezes de doença ocupacional, não, que o fator é exclusivo da empresa. Estou falando de doenças outras. Sim. Então, isso eu acho que é uma das coisas que a culpa até, uma parte dessa culpa, se vocês me permitem, dessa discussão entre capital e trabalho, que o patrão é inimigo e tal, vem primeiro no bom sentido, da ignorância, da falta de conhecimento do nosso trabalhador em relação à legislação, ao direito dele com o Estado, porque é um seguro. Então, ali, a hora que o contrato está suspenso, quem assume as determinações é um benefício. Seguro social.
É o seguro social. E que todos pagam. E que todos pagam, inclusive o patrão. Não, e é onde eu ia chegar. E que é importante entender o seguinte: a empresa, ela já faz o pagamento desse seguro, né? Então, assim, dentro do arcabouço de tributação que se existe em cima da relação de trabalho, já preconiza, inclusive, essa proteção do trabalhador. Sim. Até porque, eu penso sempre assim, né? Quando o trabalhador, ele se afasta, e esse afastamento, ele não é um afastamento legítimo, isso tem um custo. Isso custa para o Estado, mas isso custa para a empresa também. E aí vem a parte em que a empresa tem que se precaver. Por quê? Porque ainda o que acontece, o Estado te diz assim, olha, e se este trabalhador afastou equivocadamente, e você, empresa, não agiu nos exatos limites que a gente te permite, né, você vai pagar por isso. É isso que acontece hoje no limbo previdenciário. Sim. O limbo previdenciário se a empresa for boazinha, se a empresa ficar esperando, não fizer nada. Se a empresa não fizer nada porque ela tem dó do trabalhador, ainda vem o TST e fala assim, se o INSS afastar, e se você não for reconhecido o direito, a empresa pague a conta. É isso que diz. É isso. Só que o trabalhador, ele não consegue entender isso. E a maioria da população, e aí vem a visão marxista, não consegue entender o seguinte: tudo bem, se a empresa suportar um trabalhador, dois, uma multinacional, tudo bem. Mas se eu falar de uma multinacional que tenha também 100 mil empregados, né, que a gente lida com vários que tem essa quantidade de trabalhadores, quando é a empresa, por exemplo, e ela tiver que suportar 1.000 trabalhadores no afastamento assim. Agora vamos para uma pequena. Se eu tiver uma panificadora com 5 pessoas, cada um tem uma função. Cada um tem uma função que não há substituição. O que eu faço quando isso acontece? Como que eu fico? Então agora vamos para mais. Vamos falar então do 2 trabalhadores. Se eu estiver falando de uma microempresa, que ela tem 2 trabalhadores, e eu tenho um que está com a força de trabalho prejudicada, ou que está fazendo como se estivesse. A gente sabe que isso acontece. E não acontece pouco, acontece muito. Porque não basta, vem aqui aquilo que a gente sempre fala, o Neto fala muito em aula, o João fala também, não basta estar doente, eu preciso estar incapaz. E tem pessoas que na hora que recebe assim, o diagnóstico da doença, fica incapaz na hora, emocionalmente, não fisicamente. E a pessoa já se sente incapaz, só que ela não está. Sim. E aí o que acontece? A empresa arca com isso, arca com os primeiros 15 dias, arca com a indefinição, arca com o problema do INSS, arca com o problema da perícia. E o que as pessoas não Isso dificulta, desculpa. Não, imagina. E o que as pessoas não entendem é que fala assim, mas a empresa, uma história que a gente já ouviu de falar assim, mas a empresa que vai pagar. Não, quem paga é o consumidor. Porque quando você usa um serviço, esse valor está embutido no preço do serviço. Quando você compra um produto, esse valor está embutido no preço do produto. Isso que a gente entra nesse custo Brasil. Já tem até nome, custo Brasil. Exato. E aí eu acho que essa é a grande questão, até para a gente evoluir aqui. Eu queria que você falasse, Ana, a gente tem custos diretos e indiretos dessa questão previdenciária das empresas, de não olharem para essa gestão de afastados. Que aí lá na frente a gente vai falar do que dá para fazer, porque a gente só está trazendo o profeta do Apocalipse, né? Falando do que dá. A gente vai trazer... falando da realidade, o resto, sabe o que é? É antídoto que se foi criado às custas da experiência de profissionais debruçados em cima dos erros do Estado para tentar minimizar não só o custo da empresa, mas custo social, que isso que eu acho que é uma coisa importante de se dizer. Que todo mundo fala, não, o problema é a empresa é rica, mas esse custo, quem está pagando a conta, a gente fala, paga a conta da empresa. Consumidor. Não, e não só o consumidor, como todos nós, porque todos nós pagamos por tudo isso. Mas a operação fica muito cara para a empresa também. Muito caro. Tem alguns, dependendo as categorias, quais categorias a gente está falando, fica quase impossível. A gente tem categorias hoje que estão praticamente se extinguindo. Ou a gente está diminuindo muito a condição da concorrência, porque algumas empresas não conseguem se manter. E aí a gente acaba criando também monopólios específicos, porque o pequeno não consegue concorrer. Fica impossível. Uma concorrência desleal. Exatamente. Mas falando do custo, dos custos, que foi a
pergunta que você fez, nós temos diversos aqui. A gente pode elencar pela parte tributária daí, né? Que eu falo assim, é o previdenciário, mas é o previdenciário empresarial. Não é o que as pessoas estão acostumadas. Fala de previdência, eu tô falando de auxílio, doença e aposentadoria, né? Primeiro que a gente nem chama mais de auxílio, doença, e segundo que não é disso que a gente está falando. Quando a gente está falando segundo do que empresarial, a aposentadoria está cada vez tá mais longe, mais distante, né? E isso é um problema também, que cria um outro problema, porque agora nós temos também a manutenção de pessoas mais velhas no trabalho, e que adoecem. né? E que adoecem. E que eu tenho que ter também, jogo mais uma vez para a empresa, a responsabilidade de manutenção dos locais de trabalho e manutenção das minhas funções, dos meus cargos. A profissiografia vai ser diferente, porque eu tenho agora que não posso cometer etarismo, mas ao mesmo tempo eu tenho que cuidar como eu coloco determinados profissionais. A gente sabe que tem atividades que não dá para ser exercidas por idosos. Imagina, por exemplo, as atividades de risco. Sim. Imagina, por exemplo, uma atividade de mina, de subsolo. Imagina uma atividade braçal de quem trabalha com a construção civil. Imagina o motorista de caminhão, que já tem, por natureza, uma propensão a problemas de coluna, a problemas de todos que advenham da sua posição dirigindo. Ah, mas agora, esses tempos, eu vi um juiz que falou o seguinte, mas os caminhões modernos de hoje em dia são praticamente uma nave espacial. Sim. Mas a propensão continua sendo a de ficar sentado muitas horas. Exatamente. Pode ser uma nave, pode ser ergonomicamente maravilhoso, mas eu continuo ficando muitas horas na mesma posição. E quem tem essa frota de caminhões de nave espacial? Essa que é a grande questão, né? É que a realidade às vezes não bate a porta dos juízes. Né? Mas voltando, então, tudo isso vai ter um custo. Esse custo, ele começa pela categoria que nós classificamos a empresa. Essa categoria, ela começa com chamados SAT-RAT, né? GIL-RAT também, para quem estiver olhando os formulários da Receita Federal. Então eu posso chamar de SAT-RAT e GIL-RAT. Tudo vai ser a mesma coisa. Essa primeira categoria, que onera muito, ela é entendida por estabelecimento, mas ela é entendida por estabelecimento com a preponderância da atividade do estabelecimento. E muitas vezes a empresa também não tem esse conhecimento e coloca, por exemplo, 40 diretores que recebem 40, 50, 60 mil reais na folha no mesmo estabelecimento onde eu tenho o trabalhador operacional. Ó, eu sou tão desastrada aqui que já estou batendo no microfone. E o que isso acontece? Olha, eu estou criando um problema para mim. O empresário não sabe disso, porque ele não faz trabalho preventivo. Ele não quer fazer o trabalho preventivo. E ele não sabe que ele está criando um problema para ele, porque lá na frente ele pode ter um afastamento, e esse afastamento custar para ele 500 mil reais. Vou contar depois no final, me lembra uma história de uma empresa que eu atendi semana passada, que teve um único afastamento e vai aumentar a folha de pagamento dela, vai aumentar o custo anual em 580 mil, por causa de um único afastamento. Porque isso é importante para quem está assistindo a gente. Esses tributos, eles incidem sobre a folha. Então, quanto maior é uma folha, 1% de 100 mil é uma coisa, 1% de 5 milhões é outra coisa. Sim. Né? Então, esse aumento que pode ter por causa de um afastamento, se a sua folha for grande, você vai pagar sobre toda aquela folha de pagamento. Né? Exatamente. E a acidentalidade, ela não é só o acidente de trabalho ou o acidente que causa a morte. A acidentalidade, essa gestão de afastados que a gente faz, vocês fazem no aspecto da medicina, a gente faz no aspecto do direito, que está tão interligado, essa gestão de afastados, ela é justamente para proteger a empresa preventivamente desse todo. O que é esse todo? Primeiro, o enquadramento equivocado no SAT. Né? Se eu faço o meu enquadramento equivocado, o enquadramento é 1, 2 e 3 de acordo com o meu nível de risco, de acordo com o anexo do decreto. Então eu tenho lá o enquadramento. Então as pessoas também, aquele empresário que não faz aquele trabalho preventivo, ele pensa assim, 1, 2 e 3. Só que esse 1, 2 e 3 pode me custar muito. Sim, 1%. E eu tenho que saber como é que eu estou fazendo esse enquadramento, que tipo de estabelecimento eu tenho. Eu estou com o meu administrativo junto com o meu operacional, olha, mas custa muito separar. Mas espera, esse custo pode ser de R$500 mil. Então, será que não vale a pena eu fazer um trabalho de enquadramento do meu KNAI primeiro e depois do meu SAT-RAT? O maior problema que eu vejo hoje, né, é assim, ó, e muitas vezes a gente é consultado nisso. Olha, eu vou participar de uma licitação, de uma concorrência, seja o que for, e eu preciso colocar tais condições no meu KNAI. Aí, normalmente, eu pergunto, quantos funcionários você está, né?
quantos trabalhadores você vai absorver para esse tipo de trabalho? 10. Faz uma análise se vale a pena você ampliar esse teu KNAI, porque é muito comum hoje a gente ter uma empresa que tem um KNAI principal e as atividades que ela exerce estão todas no secundário. Todas no secundário. Por quê? Eles vão introduzindo o KNAI por necessidade, muitas vezes de edital ou de concorrência, e se esquecem, isso que você falou é fundamental, esquecem-se das consequências oriundas de um trabalho temporário, por exemplo, que ela vai fazer, principalmente prestador de serviço, de 40 dias, 50 dias, ela introduz um KNAI, entendeu? Que vai ter interferência sobre o montante em função de ter um acidente, ter uma doença que vai ser discutida. Isso eu queria que você desse uma esmiuçada. Qual a importância de se analisar desde o nascedouro? Vamos começar pelo qual é o objetivo da empresa, o que eu vou levar de objeto para que eu possa chegar no meu KNAI, etc. e daí para frente. Exatamente. E na verdade é assim, ó. Eu vou categorizar essa empresa por meio da escolha do KNAI. O KNAI, né, quem está assistindo aqui sabe, mas só para lembrar, o KNAI é quando eu vou cadastrar quais são as minhas atividades. Eu posso ter atividade principal, atividades secundárias. Essas atividades principais e atividades secundárias, elas vão ter um reflexo em tudo. Nos meus formulários que são preenchidos pela medicina, né, vocês sabem muito melhor do que eu essa parte, mas toda a parte de saúde e segurança do trabalho vai ser voltada para a minha atividade principal. Obrigações, NRs que eu vou ter que cumprir, treinamento dos trabalhadores, eu vou treinar meus trabalhadores de acordo com as minhas atividades. Cada atividade vai ter um tipo de treinamento, vai ter a NR que vai ter que ser respeitada. Então eu começo a criar obrigações principais e obrigações acessórias. O que mais pega as empresas não são as obrigações principais, são as obrigações acessórias. Exatamente. As obrigações acessórias são as obrigações de fazer que o Estado impõe às empresas, ou seja, escrituração, informação, declaração, tudo aquilo que a empresa tem que trabalhar para o Estado, que o João falou no início, né? Então eu coloco a empresa para me fornecer tudo aquilo que eu preciso para tributá-la. É isso. Então eu vou fazer essa empresa, colocar todo um administrativo para me fornecer informações para que, caso seja necessário, eu possa autuá-la e eu possa penalizá-la, multá-la, caso ela descumpra alguma dessas categorias. Então o trabalho preventivo é esse. Primeira coisa é organizar esse cadastro. Saber qual é o objetivo da minha empresa e como eu vou cadastrar ela, que KNAI, qual é a atividade preponderante, porque a atividade preponderante ela tem um peso muito importante na tributação. E para que eu possa preencher o E-Social, eu tenho que saber, eu tenho que entender se essa atividade principal ou secundária, qual delas eu vou elencar ali, porque a minha tributação, que vai puxar a minha tributação, é a minha atividade preponderante. Só que eu posso, e aí é a inteligência da própria legislação, eu posso fazer toda uma consultoria, um planejamento desse enquadramento, dividindo meus estabelecimentos. E eu canso de rodar, assim, vocês sabem disso, rodar às vezes o país, eu faço reunião com o empresário aqui, reunião com outro empresário. Mas fica muito caro. Só porque falta a visão da prevenção. Mas se eu for fazer aqui a divisão do meu estabelecimento, e aí eu vou dar o exemplo que eu queria falar para vocês, eu coloco a diretoria junto com o meu operacional. Qual que é o problema? Se eu tiver pessoas da categoria da SAT 1 com a categoria do SAT 3, qual que eu vou ter que colocar como preponderante? Eu tenho que colocar o 3. Eu tenho que colocar o maior. Eu não tenho escolha, porque eu tenho que colocar aquele que mais vai exigir cuidado e tributação do Estado, caso haja um acidente do trabalho. Onde está o risco. Exato. E para fazer essa separação, também não adianta só eu ir lá e fazer 2 estabelecimentos. Eu preciso de todo um cuidado, todo um respeito às normativas, mas eu separo a minha diretoria do meu operacional. Eu sempre brinco, né? Quando alguém vem conversar comigo, eu tive um FAP. O FAP subiu pouco. Mas na minha folha vai dar um aumento de 500 mil no ano. A primeira pergunta que eu faço na reunião, eu falo assim, a diretoria está com o operacional junto, no mesmo estabelecimento? Eu já sei a resposta, é claro que é. Aí eu pego lá, 40 diretores recebendo 60 mil, porque as multinacionais hoje, elas têm uma ideia, por causa de todas as questões do compliance, de colocar a diretoria como carteira assinada.
Quando eu coloco a diretoria com carteira assinada, eu estou criando um outro problema. E não é necessário. Eu posso ter o diretor não empregado também. Mas por uma questão de máxima proteção, máxima conformidade, eles entendem que todos os diretores devem ter carteira assinada. Mesmo aqueles que não exercem o trabalho com as questões da CLT. Mas são questões que a gente pode, né, num outro encontro, falar sobre isso. E o que acontece? Em razão disso, essa folha vai subir exageradamente, claro. Porque o que ganha um diretor no ano é referente a 20, 30 trabalhadores. Só que aí eu tenho um operacional que, por óbvio, vai acidentar. Porque é muito difícil eu ter um diretor que acidenta. Eu tive 2, 3 casos de diretor que caiu na escada, no ambiente de trabalho. Compreendo. Eu tenho questões de um trabalhador, por exemplo, que se acidentou, caiu até, estava onde não devia, porque não tem treinamento para isso, estava passeando na empresa e caiu, se machucou, mas é raro, é raríssimo. Agora, um operacional, é claro que vai acidentar. Não é porque a empresa não é boa, não é porque não tem treinamento, é porque está no risco. Ele está muito mais a probabilidade, ela está ali para acontecer. Não adianta, é um fato. E aí, essa empresa vai responder. Por quê? Porque daí ela vai ter uma folha de pagamento muito alta, e ela vai ter que aplicar. Mas daí eu faço a mudança. Não adianta mais. Não adianta mais. Porque aí você vai ter que ser responsável. Se você teve um extrato FAP, que saiu ali, publicado, no ano, por exemplo, 2024, saiu publicado a vigência 2025. Eu vou aplicar sobre a folha. Não adianta querer fazer... essa empresa agora me procurou agora em janeiro, ela queria fazer uma questão mirabolante, eu falei para ela, agora não adianta mais. A gente pode trabalhar para os próximos 2 anos. Mas eu não posso trabalhar para o passado. Isso não existe. Por isso tem que fazer o preventivo. Né? Exatamente. Por Aí isso tem que fazer o a importância preventivo. de se pensar na prevenção, de se ter uma consultoria preventiva. Sim, porque fazer o que mais trabalho, você... né? E eu sempre digo isso, né, que você... se criou no Brasil, não vamos entrar nem por motivos, mas por motivos filosóficos, aquela contenda. Então, o que todo mundo procura sempre, seja a gente, seja a perícia, seja o que for, é de fora, aquilo que você estava falando agora há pouco, é de forma a enfrentar situações já ocorridas. Ou seja, apagar incêndio. É contencioso. Quando, na verdade, o contencioso é consequência da não prevenção. E o que se precisa mudar um pouco, na minha opinião, a filosofia em tudo, é se pensar primeiro no preventivo. Administrar contencioso, mas pensando no preventivo Mas sempre. acho que isso tem a ver com o começo da conversa. Como a empresa ela não está voltada para isso e ela não consegue enxergar o quanto que isso vai custar lá na frente, ela vê como um gasto desnecessário, não como um investimento. Então você chega, como a Ana colocou, isso aqui vai me custar X. Tá, mas eu não quero gastar X. Só que ele não vê que se ele não fizer isso, daqui a 5 anos ele vai gastar 5X. Sim. Então esse é um grande problema que a gente enfrenta na questão da gestão do afastado. E isso faz parte do convencimento da empresa, né? A gente conseguir convencer quem tem o poder da caneta de decidir, de contratar um serviço, de implementar essas medidas, a entender o que isso representa para a empresa. Porque a gente está falando só da questão tributária, mas a gente tem muitas outras repercussões. A gente falou do limbo, então tem uma repercussão trabalhista, eu tenho uma repercussão na questão, por exemplo, dos planos de saúde, do seguro-saúde, que hoje é um grande problema para as empresas, o custo disso para as empresas. Quando eu tenho um trabalhador que adoece, que precisa usar o plano, isso gera um custo na minha apólice, de sinistralidade da apólice. Então, assim, é difícil para a empresa enxergar isso. Acho que esse que é a grande questão. E isso vai aparecer, desculpa te cortar, mas isso vai aparecer para a empresa, assim, em vários lugares diferentes. Sim, exato. Vai aparecer, por exemplo, num limbo previdenciário desnecessário, que a empresa atuou mal. Por que eu digo que a empresa atuou mal? Justamente pela falta de posicionamento. RH mal posicionado é falta custo, de documento, é custo para a empresa. Eu queria discordar de você, Neto, só numa coisa. Eu não acho que é o CEO, o gestor, que é o alto escalão da empresa, que tem que ser convencido. Pelo contrário, acho que quem tem que ser convencido é o médio, e eu diria assim, é o médio e o baixo escalão. Porque não digo de convencido. ele, se não levar
essa visão, eles estão sendo cobrados. Lá de cima, o que eu vejo nas empresas é só resultado e produtividade. Então, isso mas aí é que aí chega para... Agora, você tem que convencer o RH, você tem que convencer o AD, muitas vezes o jurídico, muitas vezes vai poder levar para cima, porque não leva. Muitas vezes a solução para eles é muito mais imediatista do que você falar, por exemplo, no que você falou com muita importância agora há pouco, há 2 anos. Mas 2 anos é 2 anos. O resto é administração de contencioso. Por quê? Porque o fato já ocorreu. Mas é que o gestor, ele não... Eu vejo assim, às vezes não entende. Porque é o que você falou, chega para ele o número. Eu vou gastar... Quanto custa? Custa X. Não quero gastar X. Porque ele não enxerga o 10X. Aí que tem que ser convencido quem leva o X para ele. Ele tem que convencer o gestor. Esse que é o grande problema. E aí, uma outra coisa que a Ana colocou, que eu acho que é também o que acontece na questão da gestão do afastado, como nós estamos tratando de temas que são de várias áreas, e muitas vezes essas áreas não se conversam, o problema da medicina do trabalho estoura no jurídico, no limbo. Aí o jurídico resolve o problema aqui, mas ele não consegue identificar que o problema está no seu médico do trabalho. Sim. E o médico do trabalho está pegando o problema porque de repente falhou a seleção no RH. E aí a seleção no RH... E entrando nesse teu exemplo, é claro também, por exemplo, você chega a uma empresa, tem um FAP bom. Você fala, ué, FAP é bom? Por que a tributação está tão alta? Porque ela não pode usar a bonificação. A bonificação está bloqueada pelo excesso de rotatividade. Aí onde é que está o problema? RH ruim. Sim. Porque só tem 2 coisas que me fazem ter uma rotatividade extremamente alta. Ou eu trabalho com serviço temporário, que daí tudo bem, é decorrente da tua atividade, ou o RH é péssimo. Porque daí eu tenho alta rotatividade, seleção porque eu tenho horrível. Um RH com péssima seleção, tenho um RH extremamente endurecido, que não consegue, né, viver as questões do dia a dia. Eu tenho, às vezes, uma tirania dentro do RH com os funcionários, e isso aí é prejuízo para a empresa. E é interessante isso, você falou de bloqueio, né? Para quem está assistindo a gente, o que é o bloqueio, né? Que às vezes a pessoa não sabe o que é o bloqueio do FAP. Para a gente é uma coisa natural, né? O que seria o bloqueio de bonificação? Isso é bem importante. Então, voltando um pouquinho ainda, que eu ia começar a explicar aquela hora e parei, é dizer o seguinte, eu tenho SAT e o RAT, que foram os primeiros que eu comentei aqui, SAT, o RAT, a GIL-RAT, que é minha classificação de risco. Mas eu tenho um outro tributo importantíssimo, que é o fator acidentário de prevenção, que ele é praticamente uma nota de desempenho da empresa. Essa nota de desempenho foi criada em 2007 pelo governo federal, com a ideia justamente de bonificar empresas que tenham todas as condições de trabalho regulares e, claro, punir. A palavra punir, ela é bem boa quando a gente fala de FAP, porque é isso, punir aquela empresa que não exercita todos os mecanismos de saúde e segurança do trabalho, questões trabalhistas, formulários e questões previdenciárias, a ponto de que a atividade dela prejudica a saúde do trabalhador. Essa é a teoria. E nota de desempenho porque ela concorre no mesmo ramo de atividade econômica. E aí eu pego o KNAI, mais uma vez a importância do KNAI, e eu vou então elencar pelo chamado no ordem, que é um número de ordem na fila, todas essas empresas, e eu vou colocar esses estabelecimentos em pé de igualdade ou não pé de igualdade, mas dentro de uma ordem de desempenho. É uma nota de desempenho mesmo. Sim. E essa nota de desempenho, ela vai dizer o quão melhor e o quão pior você está dentro da sua categoria, da sua atividade profissional, da atividade que você entrega. E aí vem a parte bem importante. Por quê? Porque você vai ter uma nota boa ou uma nota ruim. Só que a legislação fala, ainda que você tenha uma nota boa, se você tiver alta rotatividade, você prejudica o mercado e prejudica o trabalhador. Ou seja, a rotatividade é contratar e mandar embora mesmo. É rodar um empregado dentro da empresa. Só para esclarecer. É como se você estivesse, vamos dizer assim, burlando o sistema. Isso. Porque você não usa o INSS, não porque seu funcionário não adoece, é porque você manda ele embora e contrata outro. Né? E às vezes você tem um ambiente tão nocivo que você joga esse problema para a próxima empresa que vai contratar ele lá na frente. Exato. E o segundo, que o teu bônus também vai ficar bloqueado, é se você tiver morte no ambiente de trabalho. Né? Porque daí a morte no ambiente de trabalho é necessário, e eu até entendo que essa trava do bônus da gravidade, ela seja justamente para dizer, olha,
a morte não é algo banal, né? Sim. Você tem, é claro que a atividade pode machucar, pode acidentar, pode ter várias coisas, seria mas você tem que ter incoerente, né? muito Você dá cuidado, um né? bônus, uma empresa paga menos do que a alíquota base tendo uma morte no ambiente de trabalho. Por isso que não tem o bloqueio. E aí esse bloqueio, que eu entendo como justo também. É um sinal também, de alerta. É um sinal de alerta. Vai E ele ver por dura que 2 anos. Né? E ele dura 2 anos. Porque são os anos que aquele... São os 2 anos vai que incidir, aquele né? acidente, todos os fatos que nós chamamos no FAP de insumos que compõem a metodologia, ou seja, tudo que compõe a fórmula que nós vamos usar para dar nota para a pessoa, para nota para a empresa. Dentro desses insumos vai estar a morte, a rotatividade, tudo o que acontece no ambiente laboral. E aí, Neto, respondendo o que você ia falar, é aí que vem a necessidade das empresas valorizarem o que acontece dentro do seu ambiente. É o trabalho preventivo. E dentro do que você ainda falou, só para eu terminar de pegar todos os pontos, né? Por que muitas vezes a gente tem dificuldade de vender o serviço? Eu falo vender o serviço Sim. mesmo, implantar o serviço dentro da empresa. Porque o RH não quer. Porque o RH se sente ofendido. Sabe por quê? Porque eu estou dizendo para ele que ele não está trabalhando bem. E como é que ele vai falar para o chefe dele, olha, eu preciso de um apoio porque eu não consigo fazer isso aqui? Claro que hoje isso está ficando cada vez mais fácil. Então eu tenho muitos gerentes de RH que me chamam e eles querem contratar o serviço. Eles querem, como disse o João, convencer o gestor a contratar o serviço. Mas uma visão mais antiquada, mais antiga, eu ainda tenho muito gestor de RH que a gente vai porque o jurídico leva. Sim. E quando a gente vai para reunião, parece que você vai lá para, não parece que você está indo oferecer um serviço. Parece que você está indo para, sabe, para ser matar, para gladiar. Função, né? Não, e até desanimador para quem oferece o serviço como o nosso. Por quê? Porque o que acontece? Você chega lá, o RH ele vai te enxovalhar na reunião, porque ele não quer a tua presença ali. Sim. Então ele vai dizer não, porque não precisa, porque isso não é necessário, porque não é desse jeito. Eu fui em muita reunião que você vai com os fatos, né? A gente trabalha com isso há anos já. Por sinal, o escritório fez 15 anos, agora eu fiz 20 de formada, de advogada esse ano, essa semana que passou. O escritório tem 15, o meu em especial. E a gente trabalha com isso há anos, trabalho com isso especificamente desde 2007. Ó, quanto tempo dá, né? Há bastante tempo. 18 anos. Não, 2007. 2007, eu tô quase 20 dá 18 anos. Ah, entendi que 18, falou 8. Não, 18. Dá 18. Imagina, eu trabalho com ambiente laboral desde que o FAP saiu. No primeiro FAP que foi publicado em 2009, porque a lei saiu em 2007, mas só foi publicado, só foi aplicado em 2009. Eu tive o prazer de trabalhar no primeiro FAP. Então eu sempre falo isso em aula, né? Eu falo assim, eu participei do primeiro. O primeiro foi o caos em vida. Todas as informações erradas, tudo errado. Hoje já não é mais assim. Hoje o INSS está muito mais amparado. E hoje você tem um apoio até de dados que é feito pelo E-Social. Isso eu sempre digo nas empresas. Acabou jogar sujeira embaixo do tapete. Porque a plataforma do E-Social vai exatamente trazer todos os dados que a Previdência Social quiser. É uma fotografia, né? Foto. Em tempo real. E que você levou para a plataforma, né? O que é mais importante. Não, e essa questão do RH ir contra o RH, ele tem que entender que todo esse serviço vai melhorar muito para ele. Sim. Porque ele vai resolve os problemas. Até o primeiro BO. Numa linguagem bem popular, até o primeiro BO. Ele vai contra até o negócio desandar, causar uma autuação ou uma punição aí de 500, 600 mil, e aí ele tem um problema maior, porque daí a maioria dos gerentes de RH perde o emprego nessa hora. Sim. Por quê? Porque não adotou as medidas, não vislumbrou a necessidade do trabalho antes, e aí grandes empresas acabam fazendo o quê? Troca o gestor do RH. Sim. Porque teve um custo para a empresa, que muitas vezes também faltou o jurídico cobrar, ensinar e tudo mais. É o dito do trabalho em cooperação alguém, né? Entre departamentos. Sim, com certeza. E muitas vezes, se me permite, também do médico do trabalho. Porque tem situações que o médico do trabalho tem que interferir junto ao RH. Eu vejo uma dificuldade muito grande dos médicos que militam nas empresas, pelo menos alguns, e a gente pega isso já na ponta como contencioso, já em processo e tudo mais, deles chegarem no RH e falar, olha, eu estou com um setor assim, 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 é o quarto que eu atendo, e com afastamento. E aí ele leva isso para a segurança, e ele e a segurança vão,
e o RH para aí, ele não continua uma condição preventiva, que vai consequentemente ter implicações em tudo isso que a gente está falando, tributárias e tudo mais. Então, volta naquilo que lá no começo eu te perguntei, né, que você com muita maestria colocou, a necessidade da multidisciplinaridade, respeitados os espaços de cada um. Sim. Que isso eu acho que é o pior. Sim. É se conseguir respeitar, ouvir a opinião, não precisa nem aceitar, mas pensar naquilo que você está falando. É a necessidade de todos se colocarem, porque todos os atores são importantes dentro da empresa. E aí também tem a dificuldade, muitas vezes, do técnico de segurança, que é um técnico, agora mudando o nosso viés, né? O enfoque. Eu tenho aquele técnico de segurança que não chama atenção, não fiscaliza, isso também tem custo. Claro. Pior, né? Eu sempre falo, o pior não é a pessoa não ter o treinamento, ela não ser fiscalizada. Porque aí eu saio do poder administrativo, eu saio da prevenção, vamos lá para o Poder Judiciário. O que o Poder Judiciário mais penaliza na empresa? E aí eu tenho outros reflexos, saindo do SAT, do RAT, do FAP, e agora indo para uma ação regressiva, para uma trabalhista, para uma indenizatória. Falta de fiscalização. Qual é a maior função da empresa? Qual é a maior obrigação? Além de dar os equipamentos, além de treinar, eu tenho que fiscalizar. Sim. E o que a gente vê que é a maior falha das empresas que têm atividade operacional, 3, por exemplo, é a fiscalização. E aí tem que falar, o pessoal até usar o termo no popular. Algumas empresas falam, mas eu tenho que ser babá de marmanjo? Tem. A lei diz que tem. A lei diz que tem. E custa caro. Porque se você não for a babá de marmanjo, você vai pagar o custo. Sim. Porque se você não fiscalizou, a obrigação era sua, você não cumpriu. É uma obrigação, sim, de fiscalização, uma subrogação da empresa nos deveres do Estado de cuidado. Sim. Queira ou não, está na lei, e em razão disso, o que acontece? Se você não fiscalizou, você vai passar a pagar uma regressiva. Eu tive uma empresa agora, recentemente, que o que acontece? Ela não tinha atividade especial. Mas, nas dependências dela, ela estava... uma seção de mão de obra, estava dentro das dependências dela uma outra empresa montando a máquina onde ia ser desenvolvida as atividades da empresa. Então, como você olha de fora, você pensa, eu não tenho obrigação nenhuma, porque eu contratei um terceiro, esse terceiro vai montar uma máquina aqui, essa máquina levou acho que 6 semanas a montagem, e ela trouxe a montagem, para não parecer que falei a montagem, a montagem, e aí essa pessoa, essa empresa, esse terceiro contratado, trouxe os empregados dele para trabalhar dentro do meu meio ambiente. E aí parece que o pessoal esquece todo o regramento de segurança e saúde do trabalho, né? Afinal de contas, se eu tenho, mesmo que seja uma empresa terceirizada, dentro do meu ambiente laboral, dentro das minhas dependências, colocando terceiros para trabalhar, automaticamente eu assumo solidariamente o que? A fiscalização, o treinamento, o comprovante de que esses trabalhadores estão com carteira assinada, estão com formulários, estão com treinamentos adequados e tudo mais. Trabalhando em altura. A obrigação da tutela. Tudo. E aí imagina, desculpa Neto, mas imagina que esse trabalhador que estava sem os treinamentos em dia, sem utilizar o cinto o cinto, né? O trava-queda preso no... como é que chama o nome? Linha de vida. Linha da vida, né? E aí estava sem tudo isso, até a empresa passou e falou, olha, não estava cumprindo os requisitos, mas só fez isso. E aí vai na questão da punição. De um lado, numa mão, eu sou obrigado a cobrar. E aí a legislação também fala, e se o trabalhador não atender, eu tenho que punir. Aí tá todo esse o problema, que é o né? grande problema da empresa. Você tem que tomar atitude, a única atitude que sobra. Eu lembro eu sempre comento isso, eu lembro de um caso de uma empresa que comentou comigo, a técnica de segurança, que teve uma ação trabalhista e a pessoa tinha tido uma lesão no olho, né, por um estilhaço lá, não sei o que, bateu no olho, perdeu a visão. Aí foi pra ação e ela foi ouvida como testemunha na ação trabalhista. E aí a juíza perguntou, vocês fiscalizavam? Sim, a gente fiscalizava, tá. E você viu que a pessoa estava sem óculos? O que você fez quando você viu?
Aí ela falou assim, não, eu vi, inclusive eu dei uma advertência verbal. Eu vi ele 3 vezes sem óculos e eu dei 3 advertências verbais. Aí, tá bom, acabou. Aí depois saiu a sentença. Aí a juíza colocou que a empresa viu 3 vezes a pessoa sem óculos e só deu advertência verbal. Que ela tinha que ter tomado outras atitudes. Não poderia ter só ficado na advertência verbal. E esse é um problema hoje dentro das empresas que eu vejo, que às vezes, até por essa questão de relacionamento, medo às vezes até de assédio, de ter uma acusação de que está passando do ponto, mas a gente já tem uma jurisprudência consolidada de que é direito da empresa esse poder de fiscalização e punir o trabalhador. Inclusive pode levar a justa causa. Sim, né? A gente o sabe trabalhador que se coloca em situação insegura, primeiro, até a jurisprudência entende o seguinte: se a situação de insegurança for de risco de vida, uma única vez eu posso emitir uma justa causa. Porque tem a proporcionalidade se eu da te punição, contar quantas vezes eu me indispus com um empresário e com o RH e principalmente com o corporativo, porque a fraqueza de atitude, entendeu? A falta de atitude, a fraqueza de atitude faz com que não, doutora, não pode ser assim. Não pode ser assim. Eu falo, olha, eu só estou explicando como a jurisprudência funciona. E aí dá outra. E dá outra. E o que acontece na hora que acontece vai custar 1 milhão, vai custar 2 milhões, porque a passividade, a permissividade vai custar 1 a 2, 3, 4 milhões. E isso é muito importante que as empresas têm que entender, tem que tomar atitude. Então, pegou o cara sem EPI uma vez, advertiu. Pegou a segunda, suspende. As pessoas também acham que tem que fazer esse escalonamento. Não necessariamente. Vai depender da falta. A legislação diz que tem que ter uma proporcionalidade entre a punição e a falta cometida. Se ele estiver no quarto andar de um prédio, sem cinto, sabendo, foi treinado, é que aí você tem que ter, e aí que é o outro problema para as empresas, eu tenho que ter toda a documentação bonitinha, eu tenho que ter o treinamento, e às vezes falha, e aí isso vira bola de neve, porque aí eu não tenho treinamento, aí eu falo assim, mas como que eu vou mandar ele embora por justa causa, que se ele entrar com ação na justiça, eu não tenho como provar que ele tinha sido orientado para usar. Então, e assim, só para desculpa, pode falar primeiro, depois eu comento. Uma coisa que eu acho que tem que se esclarecer também, se me permitem, é assim, quando você cria o princípio da permissibilidade, para você cria para todos. É o outro princípio da isonomia. Então, na medida em que eu vejo o indivíduo do meu lado fazendo a mesma coisa que eu, não usando equipamento, porque vamos ser claros, nenhum equipamento é feito anatomicamente, mas é maravilhoso de se usar, faz parte do jogo, mas não é maravilhoso. Tá? Agora, o que acontece? Se o trabalhador do meu lado não precisa usar, não usa e não acontece nada, por que eu vou ficar com condições que não são, não vou nem falar desconfortáveis, não são tão agradáveis quanto eu estar totalmente... É o que a gente fala, por exemplo, você vai entrar numa empresa e, por que você vai fazer o ruído na empresa de 90 decibéis? Teoricamente eu poderia ficar exposto àquele ruído durante 4 horas e isso não ia acontecer. Não. Por que a gente coloca o protetor auricular mesmo assim? Para dar exemplo. Tá aqui dentro, tem que usar o protetor auricular, não pode ter ninguém aqui dentro. Iria causar algum mal à minha saúde? Não iria, mas eu tenho que dar esse exemplo. E esse é um ponto importante. A gente tem... E isso é uma questão de mudança de cultura da empresa. Porque aí entra naquela história que a gente enfrenta muito. Sempre foi assim. Nunca aconteceu nada. Não quero mudar. Tá tudo certo. Só que o INSS mudou muito, né? Antes não havia regressiva. Hoje a regressiva, ela é uma realidade. Eu tenho um setor do INSS para lidar com as regressivas, para avaliar todos esses meio ambientes laborais, para avaliar se houve de fato, né, a desídia, a falta de cuidado, a falta de fiscalização. E isso, como nós sabemos, o Estado está sedento por dinheiro, por arrecadação. Então, se eles verem a possibilidade de, eles vão mesmo, né? Até porque a autuação, ela ela vai acontecer de forma ativa. É a empresa que vai ter que se defender. O Estado só vai imputar ali o dever de pagar. Tem que correr atrás. Exatamente. E é incrível, né? Porque essa realidade ainda as empresas têm essa dificuldade de enxergar, que volta naquilo que a gente estava falando. Então ela está sendo cobrada de várias frentes, mas ela não consegue às vezes identificar, fazer o diagnóstico do problema, entender que eu estou com um problema aqui,
e eu preciso de uma solução. Se eu não conseguir isso, eu estou jogando dinheiro fora. E eu vou te contar uma coisa, Neto, eu não sei se a gente está quase finalizando, mas só para fazer um a mais, assim, na nossa conversa. Eu nunca vou esquecer uma vez que eu fui chamada por uma empresa, eu tinha dado uma palestra para uma empresa, e aí o colega, né, do gestor tinha participado, ouvido e me chamou para fazer uma reunião. E eu nunca vou esquecer quando eu estava falando, explicando como funcionava, como é que estava a jurisprudência, e o advogado corporativo disse assim, nunca vou esquecer, primeiro a falta de elegância, né, de dizer assim, isso é apologia do caos para vender serviço. E eu achei graça porque, assim, realmente, como é algo que você só sente na hora que acontece, então, para aquela pessoa que nunca viveu isso, que não acompanha a jurisprudência, que não acompanha esses acontecimentos no meio ambiente laboral, é a apologia do caos para vender serviço. Eu, nessa hora, eu tenho vontade, eu sou muito tranquila, vou embora mesmo e nem quero vender mais nada. Um ano depois, essa empresa me chamou, essa mesma empresa, morte no canteiro de trabalho. Construção civil, uma morte grave, uma situação. Com tudo mas tudo irregular que você possa imaginar. Qual que é a primeira situação que acontece? Só para dar assim um lembrete para quem é gestor de empresa. Primeira coisa que acontece é o corpo de bombeiros chega lá, vai fazer um boletim de ocorrência. Polícia. Sim. E esse boletim, ele vai virar um termo que vai correr dentro da delegacia de homicídios. Só para lembrar quem está em casa. Então eu posso sim ser responsável por um homicídio culposo na maioria das vezes, mas, né, por culpa eventual. Caso você tenha descumprido todos os regramentos, já tenha, por exemplo, até inclusive sido notificado sobre esse descumprimento, eu posso como gestor responder por dolo. Dolo eventual. As pessoas às vezes, né, no seu dia a dia elas não têm ideia e não são orientadas pelo seu jurídico quanto a isso. Pode responder sim, inclusive por homicídio doloso. Quem responde? Vamos dizer que é uma construção civil. O dono da empresa e o engenheiro responsável pela obra. Mas não era eu, era o técnico de segurança, eu não estava no dia, não importa, vai responder. Tá? E para desqualificar esse dolo, aí você vai cair na culpa. Aí você ainda vai ter todo um caminho na culpa para sair desse homicídio culposo. E depois, se for o caso, aí desqualificar o homicídio e aí entrar na questão ali do acontecimento esporádico, da questão da contrariedade à norma, simplesmente. Ou seja, é um caminho. Nesse mesmo acidente, eu gosto de falar disso, nesse mesmo acidente, o que mais acontece? Eu abri ali a discussão na delegacia. Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho. Delegacia não, Ministério Público do Trabalho. Ministério Público do Trabalho. Depois vem também o órgão de classe. Vamos dizer assim, estou falando de construção, vem o CREA. Eu estou falando de uma questão que envolve prefeitura, vem órgãos administrativos, TCU. Estou falando, por exemplo, de uma questão que envolve medicina, CRM. Então, assim, olha tudo que vai envolver que as pessoas não têm ideia. Um acidente com morte, posso ter 7, 8 processos administrativos correndo ao mesmo tempo. Eu tenho homicídio, eu tenho a questão da órgão de classe, eu tenho o Ministério Público do Trabalho. E ação trabalhista. Eu tenho ação trabalhista, eu tenho regressiva do INSS, que é caríssima. Porque quando tudo acabar, você achou que você está em paz, vem a regressiva do INSS. Que quem está em casa, né, assistindo a gente, lembrando o seguinte, mas eu já pago todos os impostos. Você paga os impostos para o dano ordinário. Se a empresa permite que haja um risco a mais, né? Tô sendo bem pleonasmo mesmo. Sim, o risco maior, o risco aumentado pela falta de cumprimento da ANR, o risco extraordinário, ele ainda vai gerar ação regressiva. O INSS vai te cobrar o que ele tudo pagou. Aquilo que ele gastar com aquele trabalhador. Ou seja, o seguro que você paga, ele não cobre o extraordinário. É, aquele que a gente estava até discutindo, né? O seguro, ele cobre até a página 2. Aí você tem que ler as entrelinhas ali e falar assim, mas isso aqui eu não cobro, isso aqui não as cobre. As entrelinhas são maiores do que o resto. Sim. E o que é importante, que tudo isso tem custo para a empresa. Custo, e hoje, se a gente levar em conta, Ana, antigamente se dizia assim, custo financeiro, não, é todos os custos. Custo de imagem, que hoje é uma condição assim que muitas vezes pesa mais do que o custo direto.
o custo de reposição daquele trabalhador, porque Sim. muitas vezes é um trabalhador... Custo social, custo de imagem. Uma custo- obra que sofre um acidente, a obra vai ficar parada. É isso, a paralisação... Começa a ter aquela história de, na sociedade, criar um aquela estigma empresa em X cima. É que eu tô falando, imagem. pode não vender o apartamento, porque tem gente que fala assim, não, aqui morreu um operário, eu não quero morar no prédio que já morreu alguém. Exato. Tem toda essa questão, né? Isso, e a imagem da empresa, né? É uma empresa Sim. que vai ser E estigmatizada. fora a família do trabalhador Família também, né? do Que trabalhador. quem sofreu o maior dano, né? Perdeu-se uma Não, e o vida. pior ainda não é só a morte, né? E quando acontece uma sequela permanente, por exemplo, Às vezes é pior. arrasta para a vida inteira daquele Sim. trabalhador também. Então né? tem todas essas questões, mas a gente vai encerrar essa primeira parte, a gente tem ainda uma segunda parte, a gente já colocou aqui o cenário e todas as consequências. Na segunda parte a gente vai voltar falando de boas práticas, né? Vamos falar do que é bom. Vamos falar como Vamos falar resolver, como né? resolver falou do tudo veneno, isso, né? agora vamos tentar falar do remédio. Vamos trazer, porque tem, né? Pode Tem, achar que não, com a gente certeza. falou, não, tem muita coisa que dá para fazer e às vezes coisas que nem envolvem um custo tão alto, né? Então às vezes fala assim, vai ter um custo muito alto, a minha empresa é pequena, eu não consigo, não. Tem muita coisa que dá para fazer que às vezes não envolve custo nenhum, é só uma questão de organizar a empresa e a gente vai discutir sobre isso na segunda parte do nosso episódio aqui, vai ser o segundo episódio com a professora Ana Paula Fernandes, tratando de gestão de afastado e todas essas consequências da gestão para as empresas e para os trabalhadores. Então, pessoal, até daqui a pouco, a gente já volta na sequência dando continuidade.